Um e-mail misterioso, um carro abandonado, e uma jovem que desaparece no meio do nada, sem deixar rastro. Este é o caso de Maura Murray, um dos desaparecimentos mais inquietantes da era moderna, onde tudo parece fazer sentido, até olharmos mais de perto. Estás a ver crimes e mistérios, onde todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta. Maura Murray era uma jovem promissora, estudante universitária de enfermagem, com apenas 21 anos. Atlética, disciplinada, reservada, mas próxima da família. Estudava na University of Massachusetts e levava uma vida aparentemente tranquila. Mas, nos bastidores, alguma coisa estava a desmoronar. Na semana que antecedeu o desaparecimento, Maura começou a agir de forma estranha. Fez várias pesquisas online sobre acomodações em zonas montanhosas. Mandou e-mails a professores a dizer que estaria ausente devido a uma morte na família, uma morte que nunca aconteceu. Pouco depois, levantou dinheiro, enviou alguns pertences para casa, e partiu. Sozinha. A última vez que foi vista foi a 9 de fevereiro de 2004. Num acidente de carro em New Hampshire, no meio da neve. Uma testemunha ofereceu ajuda. Maura recusou. Minutos depois, quando a polícia chegou, ela já não estava lá. Nada foi roubado. Não havia sinais de luta. E desde esse momento, ninguém mais a viu. Era segunda-feira, 9 de fevereiro de 2004. Uma tarde fria em Amherst, Massachusetts. Maura Murray levantou $280 da sua conta bancária. Depois, foi a uma loja de bebidas e comprou vinho e licor. Fez uma breve paragem no dormitório, arrumou alguns objetos pessoais, e partiu sozinha, sem dizer a ninguém para onde ia. Maura não disse nada à família. Nem ao namorado. Nem às colegas de casa. Mas no seu computador, as pistas estavam lá. Reservas em cabines isoladas na região de White Mountains, New Hampshire. Um e-mail para o namorado a dizer: amo-te. Recebi as tuas mensagens, mas preciso de um pouco de espaço. Ela levava malas, roupa, produtos de higiene pessoal, os seus livros. Como se fosse passar um fim de semana sozinha. Ou fugir de alguma coisa. Por volta das 7h27 da tarde, a polícia recebeu uma chamada. Um carro acidentado na Route 112, perto da localidade de Udisville. O veículo, um Saturn preto, pertencia a Maura. A testemunha que ligou era uma residente local. Disse ter falado brevemente com a condutora, uma jovem, sozinha, aparentemente ilesa. Maura recusou ajuda, disse que já tinha chamado assistência rodoviária. Mas, nunca fez essa chamada. Quando a polícia chegou, cerca de 10 minutos depois, Maura já não estava no local. No carro, encontraram a garrafa de vinho partida, um saco com roupa, os livros da universidade, e o airbag acionado. Mas não havia pegadas claras na neve. Nem sinais de luta, nem vestígios de Maura. Era como se tivesse desaparecido no ar. Tudo indica que Maura saiu do carro e afastou-se a pé. Mas ninguém sabe para onde. Não foi vista a entrar em nenhum outro veículo. E não houve relatos de movimento na estrada naquele momento. O seu telemóvel nunca mais fez uma chamada. A sua conta bancária nunca mais foi usada. Era como se tivesse desaparecido do mundo. Maura partiu sozinha, deixou um carro acidentado, recusou ajuda, e desapareceu em poucos minutos. A noite caiu. A neve cobriu o chão. E com ela, desapareceu qualquer hipótese de saber o que realmente aconteceu. O que aconteceu naquela estrada gelada? Fugiu. Foi levada. Ou aconteceu algo que ninguém conseguiu prever? Uma das primeiras hipóteses levantadas foi a de fuga planeada. Maura tinha retirado dinheiro, feito reservas, despedido-se dos professores com uma mentira. Queria desaparecer. Começar do zero. Talvez. Mas por que deixar tudo, até os documentos, no carro? E se fosse fuga, porque nunca mais houve um sinal? Nenhuma chamada. Nenhuma compra. Nada. Outra teoria, Maura teria saído a pé, confusa após o acidente, e perdido-se na floresta gelada. As temperaturas estavam negativas. A noite era densa. A estrada, isolada. Poderia ter morrido de hipotermia. Mas buscas intensas com cães, drones e equipas especializadas nunca encontraram um corpo. Nem um pedaço de roupa. Nem um sinal. Nada. E se Maura foi levada? Por alguém que a viu sozinha na estrada, e aproveitou a oportunidade. Um crime aleatório. Um sequestro. Um homicídio encoberto. A zona é remota, sem câmaras, com múltiplas saídas em estradas secundárias. Qualquer carro poderia ter parado.
Qualquer pessoa poderia ter levado Maura sem deixar rasto. Mas até hoje, ninguém foi identificado. Outra possibilidade fala de um encontro combinado. Que Maura estivesse a fugir para se encontrar com alguém. Um amigo, um cúmplice, alguém em quem confiava. Essa pessoa nunca se apresentou. E se existe, nunca falou. Durante anos, o caso atraiu investigadores independentes, youtubers, jornalistas, curiosos. Mas nenhuma teoria conseguiu ser provada. E com o passar do tempo, o silêncio tornou-se mais pesado do que qualquer pista. Talvez Maura tenha fugido. Talvez tenha sido levada. Talvez tenha morrido naquela noite. Mas uma coisa é certa, a estrada que ela percorreu naquela noite termina num vazio que ninguém conseguiu preencher. Quando Maura Murray desapareceu, a polícia local tratou o caso como um acidente menor. Acreditavam que a jovem voltaria à casa no dia seguinte. Mas Maura nunca voltou. Nas primeiras 24 horas, não foi emitido nenhum alerta. A busca a pé foi limitada. E o carro de Maura foi rapidamente rebocado e analisado apenas superficialmente. Não houve preservação do local. Não se procuraram pegadas com urgência. Não se interrogou toda a vizinhança imediatamente. Quando a família chegou ao local, dias depois, já era tarde. Com o tempo, a investigação intensificou-se. Foram feitas buscas aéreas, terrestres, com cães farejadores. Mas o rastro perdia-se poucos metros após o carro. Como se ela tivesse entrado noutro veículo. Ou simplesmente, desaparecido. Ao longo dos anos, surgiram pistas. Mas nenhuma levou a Maura. Uma ossada encontrada em 2021 foi analisada e descartada. Os anos passaram. Mas as perguntas continuam. A polícia foi muitas vezes criticada por falta de transparência. Alguns relatórios foram mantidos em sigilo. Outras provas desapareceram sem explicação. A família tentou tudo. Contrataram detetives privados. Organizaram buscas. Fizeram conferências de imprensa. Mas nunca receberam uma resposta clara. Hoje, o nome de Maura Murray continua a circular. Livros, podcasts, documentários, fóruns. Mas quanto mais se fala, mais difícil parece alcançar a verdade. A mãe de Maura faleceu sem saber o que aconteceu à filha. O pai continua a procurar. E todos os anos, pessoas viajam até aquela estrada, onde o tempo parou. A investigação oficial continua aberta. Mas ao fim de quase 2 décadas, o caso tornou-se mais do que um mistério. Tornou-se uma ferida, uma ausência, um eco que não se cala. Maura Murray desapareceu a 9 de fevereiro de 2004. Tinha 21 anos. Levava a vida toda pela frente, e uma mala com o essencial para recomeçar. Desde essa noite, não houve uma única chamada. Um movimento bancário. Uma pista fiável. Nada. Quebra-cabeças. Contradições. O tempo passou, mas a ausência dela continua a crescer. O carro ficou para trás. Mas Maura, não. Fugiu. Morreu naquela noite. Foi levada. Ou está viva, algures, escondida do mundo. Não há corpo. Não há prova. E não há resposta. Este caso é feito de espaços vazios. De suposições. De falhas e de perguntas que ninguém sabe como fazer. O que Maura deixou para trás foi mais do que um carro. Foi uma dúvida que atravessa gerações. E uma ferida que não fecha. Este foi mais um episódio de Crimes e Mistérios. Porque todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta. E às vezes, a resposta é o silêncio.